Bom, bom dia a todos novamente, né? Agora a aula está sendo gravada e a partir daqui tudo será postado lá para os demais estudantes e vocês mesmos poderem assistir, tá certo? Então deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, daí a gente já inicia. A gente vai compartilhar, estou compartilhando a tela com vocês da aula anterior, aí a gente vai relembrar aí o que a gente viu e logo em seguida a gente começa com a aula de hoje, tá certo? Pronto, já está aparecendo a tela para vocês, né? Vocês conseguem ver a tela aí normalmente? Pronto, então vamos lá, tudo certo. Na aula anterior, então, a gente falou da classificação das cadeias carbônicas, né? Antes dessa, a gente estava falando da classificação dos carbonos, né? Carbono primário, secundário, terciário e quaternário, carbono metílico também. E aqui a gente classificou as cadeias carbônicas, né? Em aberta e fechada, normal ramificada. A gente viu a classificação insaturada e insaturada. E, por fim, a gente viu a classificação entre homogênea e heterogênea, né? Não está aparecendo aqui para vocês, eu não sei exatamente por quê. Agora está. E aí a gente viu a classificação homogênea e heterogênea. Por fim, eu coloquei alguns exemplos e pedi para que vocês fizessem a classificação 2, 3 e 4, né? Lembra disso? Então, 2, né, 3 e 4, né? E aí eu queria que vocês colocassem aí, lá no chat, lá as respostas para a gente conferir, tá? Eu deixei isso como atividade, então, quem fez aí, coloca lá o 2 e do lado coloca as 4 classificações, se aberta ou fechada, se normal ou ramificada, depois bota o 3, depois coloca o 4. E aí a gente vai checar, tá certo? Então, façam aí agora essa inserção lá no chat, lá, com as respostas de vocês. E a gente vai vendo aí como é que vocês desenrolaram, tá certo? Vamos lá, dá um minutinho aí rapidinho para vocês preencherem, né? Teoricamente aí todo mundo já fez, né? No mundo ideal. Mas, enfim, quem fez aí preencha para a gente corrigir, tá certo? Respondam tudo junto, tá? Na mesma mensagem, já envia lá a resposta 2, 3 e 4. Viu, Gabriela? Porque se cada um de vocês mandarem 3 mensagens, aí imagina aí, né? A gente vai ter quase 60 mensagens para olhar, né? Então coloca tudo junto, 2, 3 e 4 na mesma mensagem e envia tudo de uma vez. Quem não fez, não adianta, não precisa ficar copiando do colega ou algo do tipo, tá? Não é essa a intenção. A intenção é só era só que vocês exercitassem. Quem quiser tentar fazer agora rapidamente, quem tiver rápido no assunto, pode tentar, sem nenhum problema. Agora, copiar do colega não adianta de nada, porque não vale ponto, não vale nota. Aqui é só o objetivo é aprendizado, né? Então, copiar não vai adiantar de nada. Você vai enganar só você mesmo. Vamos lá, vamos dar mais um tempinho aí, enquanto vocês enviam as mensagens, tudo junto, tá? Classificação 2, a 3 e a 4. Feito, Gabriela colocou agora, só que ao invés de mandar só a 2, né? Só uma, como ela mandou, botar as 3 juntas, né? A 2, logo embaixo a 3 e em seguida a 4, né? Em linhas diferentes.
Bom, vamos lá então, né? Ok, Daniel. Bom, boa notícia, boa notícia. Show de bola. Vamos ver aí, né? Vamos ver. Eu vi as respostas aí. Gabriela respondeu só o 2, né? Acho, né? O 3 e o 4. Gabriela, Manaíra, Thaísa, Juliana foram os que responderam. Max não tentou, nem Rony. Yasmin também. Vamos conferir aí, né? Vamos conferir. Deixa eu marcar aqui, eu vou fazer em vermelho, tá? Em azul a gente fez o 1, vou fazer em vermelho aí os de hoje, para a gente diferenciar o que fizemos hoje e o que fizemos na aula anterior, tá? Vamos lá, vermelho. Então, o vermelho, a cadeia principal é essa, né? Engloba todos os carbonos e ela é, como ela é uma sequência, tem duas pontas, né? Então, não forma um ciclo, então automaticamente cadeia aberta, né? Deixa eu escrever aqui que é mais rápido, cadeia aberta. Essa cadeia também não tem carbonos fora da sequência principal, então não tem ramificação. Então a gente chama de cadeia normal, né? Também todas as ligações entre os carbonos aí são simples, né? Se a gente observar, ó, ligação simples, aliás, só conta entre carbonos, né? Então só conta essa. Ligação simples, então cadeia saturada. E por fim, homogênea ou heterogênea, se a gente observar, tem um átomo de oxigênio aqui entre os carbonos. Isso faz dela uma cadeia heterogênea, ok? Então quem marcou aí aberta, normal, saturada e heterogênea, acertaram, né? Então aberta, normal, saturada e heterogênea é a resposta correta. Então, a Daniel acertou. A Maria Vitória, Eline, a Gabriela. A Manaíra errou só o último, Manaíra. Você botou homogênea lá, mas é hétero, tá? Justamente por causa do que eu falei, né? O oxigênio tá lá no meio, tá? Thaísa também acertou. Juliana também errou o homogênea, Juliana. Mesma coisa que eu acabei de falar lá para Manaíra, tá? Então, é heterogênea porque tem um oxigênio lá no meio, tá certo? Yasmin também a mesma coisa, acertou tudo e errou lá o último em heterogênea, tá? Então, a gente tem um exemplo agora de uma homogênea. Então, quem está com dúvida aí da diferença de homogênea para heterogênea vai perceber agora. Então, essa é a nossa cadeia principal. A gente não segue aqui em direção à direita, porque para a direita não tem mais carbono. Só tem enxofre e hidrogênio, que são outros elementos. Então, como é que fica a classificação dessa cadeia? Ela também é uma cadeia aberta, né? Não forma ciclo nem nada. Também é uma cadeia normal, porque não tem carbono na ramificação. Essa cadeia, ela é saturada, né? Pela mesma razão, não tem ligação dupla nem tripla, só que agora ela é uma cadeia homogênea. Essa basicamente é a diferença. Por quê? Apesar de ter elementos que não são o carbono, aliás, perdão, apesar dela ter um elemento que não é carbono, né? Um hetero, no caso aí o átomo de enxofre, esse cara não está dentro da cadeia principal. Então, como ele não está dentro da cadeia principal, a cadeia em si é homogênea, ou seja, ela é feita apenas de carbonos. Então, basicamente é isso. Homogênea, só carbonos dentro da cadeia principal. Tá? E heterogênea, pode ser o enxofre, o nitrogênio, pode ser, enfim, vários elementos, tá? E por fim, para a gente não se alongar muito aí mais, a gente tem essa cadeia carbônica, que ela é exatamente a mesma classificação da molécula que é abaixo. Se vocês notarem aí, não mudou praticamente nada na molécula. A diferença básica aí é que no lugar do enxofre eu tenho um nitrogênio, tá? Então, isso faz com que a resposta seja rigorosamente a mesma. Cadeia aberta, normal, saturada aí, homogênea, tá? Pronto, na aula de hoje, a aula número 5, a gente vai falar aí sobre os tipos de fórmulas, né?
fórmulas químicas que a gente vai utilizar. Né? Como a maioria de vocês estavam na aula presencial, vou só relembrar para vocês e para quem possa não ter assistido, tá? O que foi que a gente viu? Que as fórmulas químicas são formas que a gente tem de representar uma substância química. Não é propriamente dito uma substância química. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo, tá? Foi o que eu fiz lá na sala. Então, basicamente, lá na sala com vocês, eu fiz um desenho mais ou menos assim, né? Sem tantos detalhes, nem tão bem feitos, obviamente, mas eu peguei algo como isso daqui. E aí coloquei lá no quadro, olha, aí eu perguntei assim, isso aqui, o que que é? Daí os alunos responderam, é uma casa aqui. Aí eu perguntei, e nessa casa, você pode morar nela? Né? E aí, quem estava mais ligado, não posso, porque isso aí é um desenho de uma casa, não é uma casa propriamente de notas, mas se fosse na aula presencial no caderno e eu no quadro, a gente está fazendo desenhos das substâncias químicas. A gente não está colocando no quadro, ao invés de ter colocado a casa, poderia ter escrito a palavra casa, né? As duas coisas vão representar a mesma ideia, um lugar em que alguém pode morar, um lugar onde alguém pode se abrigar ao longo do dia ou até principalmente da noite, né? Então, não são a casa propriamente dita, mas representam essa casa. Então, na química, a gente tem várias formas de representar as substâncias que estão ao nosso redor, tá? Então, por exemplo, quando a gente quer representar a água que a gente bebe, né, pelo menos O, não é assim? Então, ao escrever H2O, a gente está representando a água. É essa água que a gente bebe? É só isso? Não, né? Claro que na nossa água, além da água, ela tem sais minerais. Lembra disso? O nome do produto que a gente bebe é água mineral. Então, além da água, ela vai ter substâncias, por exemplo, como o cloreto de sódio, né? E mais uma série de outros sais, tá? E aí, esses outros sais vão variar de fonte para fonte. Então, uma água que foi extraída em aldeia vai ter alguns sais que uma água extraída lá na Califórnia não vai ter, porque os solos são diferentes, né? Automaticamente a quantidade de sais são diferentes. Às vezes, até na mesma cidade, no mesmo bairro, você tem dois poços que vão extrair a água mineral e, apesar de ser muito próximos, os solos são levemente diferentes e isso já muda os sais presentes na água, né? Por isso que de repente marca você sente outro gosto, tá? Então, isso daqui, quando eu escrevo isso no quadro para vocês, numa aula, eu não é a água propriamente dita que eu estou colocando no quadro, né? Eu estou colocando uma representação dessa água. Então, o que a gente vai ver aqui são diversas formas de representar a mesma coisa, de fazer uma alusão à mesma pessoa. Então, vou fazer um outro comparativo aí que eu não fiz lá na escola, né? A gente pode fazer outros comparativos, né? Por exemplo, eu posso me referir a cada pessoa a partir de alguma informação específica. Então, eu posso me referir a alguém baseado no nome, por exemplo. Né? Então, falei aí agora com o Daniel, então eu posso me referir a Daniel a partir do seu nome. Então, sempre que eu escrever o nome de Daniel, ali não é Daniel propriamente dito, mas é uma palavra que o representa. Ao invés de chamá-lo isso, né, na nossa escola a gente não tem esse hábito, mas poderia ter, né? Seria esquisito, mas poderia ter, assim que alguns professores tratam os estudantes, né? Depois eu explico o porquê, que é se referir ao aluno pelo número da matrícula. Então, ao invés de chamar vocês pelos nomes, eu poderia chamar pelos números das matrículas. Seria uma alternativa. Então, quando eu estava na universidade, fazendo a graduação, a faculdade, tinha um professor que todas as notas, as informações sobre as atividades, ele divulgava não a partir dos nomes, mas a partir do número da matrícula. Né? Ele fazia isso como uma forma de não expor ninguém. Tem algumas pessoas que não querem que as suas notas sejam conhecidas dos colegas,
E aí, para não colocar o nome lá e todo mundo ficar sabendo, o professor colocava o número da matrícula. Então, a matrícula escolar, né, também é um número que representa o estudante. Eu poderia colocar também um apelido, enfim, poderia fazer qualquer outro tipo de associação que identificasse exatamente aquela pessoa, tá? Então, na química, existem várias maneiras da gente representar essas substâncias e a maneira ideal de representar vai variar de acordo com qual é a minha intenção, tá certo? Então, vamos ver quais são essas formas de representar da maneira mais detalhada para menos detalhada, tá certo? Então, a primeira forma de representar uma molécula é a fórmula estrutural. O que é essa fórmula estrutural? Ela vai representar cada um dos elementos químicos presentes na substância e vai representar cada uma das ligações que aquelas substâncias apresentam, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou representar sempre, vou fazer 2 exemplos aqui e representar sempre esses 2 exemplos, tá? Só que nas mais variadas maneiras possíveis. Então, na fórmula estrutural, eu posso, por exemplo, pegar essa molécula aqui, ó, que é aquela substância química que a gente chama de acetona, né? Normalmente, não é só para isso, mas normalmente utilizada para remoção de esmalte de unha, tá? Acetona, tá? O nome oficial, o nome químico oficial, a acetona é um nome comercial, que você encontra no comércio, chamado por esse nome. Mas o nome oficial na química é propanona, certo? Deixa eu escrever aqui. O nome dessa molécula é propanona. Propanona, tá? Então, o que ela tem? O que essa substância tem aí? Ela tem 3 carbonos, na verdade, né? No total. 3 carbonos, sendo que um deles está ligado ao oxigênio através de uma ligação dupla, né? Então, temos dupla ligação com o oxigênio e 2 carbonos, cada um desses 2 carbonos nas extremidades, ligados a um total de 3 hidrogênios, tá? Então, essa aí é uma molécula que a gente vai colocar como exemplo. Vamos desenhar uma outra aí, vendo mais exemplos, né? Vamos ver aí. Então, uma outra estrutura, uma outra molécula possível, deixa eu ver aqui. O componente do vinagre, né, que é o ácido acético, ou ácido etanóico, né, como o seu nome oficial. Composto por essa substância misturada, dissolvida em água, né? Essa substância, ela é dissolvida em água. Só um minutinho, estou tendo alguma dificuldade aqui justamente por causa do meu aplicativo, né? Às vezes dá um erro, eu tenho que reiniciar para ele ficar legal. E aí, normalmente quando eu percebo isso, a gente já está na aula. Aí eu tenho um pouquinho de dificuldade para apagar quando eu escrevo alguma coisa que não ficou legal. Mas vamos lá. Então, não sei o que está vendo aqui. Só um instante, eu vou fechar aqui o aplicativo e vou reabrir. Acho que deu algum problema aqui. Vamos lá. Pronto, apareceu aí para vocês? E avisa aí se estiver tudo ok. Pronto, agora inclusive resolveu todos os meus problemas. Tudo certo aí já, né? Tela aparecendo para vocês? Pronto, então vamos lá. Então, o ácido acético, né, que é utilizado no vinagre,
ele tem essa estrutura aqui. Deixa eu desenhar a estrutura e aí eu conto aquela história que eu estava falando para vocês, né? Então, o ácido acético é o principal componente do vinagre. Então, você faz uma mistura dele com água, num percentual adequado, e aí você forma o ácido acético. Eu desenhei errado aqui, não tem mais esses hidrogênios. Aqui é uma dupla ligação com oxigênio, outra com oxigênio e outra com o H. E aí foi interessante porque eu estava discutindo uma vez com o Diogo, conversando, né, sobre vinagres, e aí eu não lembro porque a gente entrou na questão da marca do vinagre, né? E a gente conversou sobre o seguinte, qual vinagre que tu usa aí na tua casa, né? Aí eu disse para ele, eu uso o mais barato. Aí ele fez, qual tu usa? Eu disse, Figueiras, é o mais barato. Aí ele disse, eu uso o Muriongo. Aí eu disse, por que tu usa o Muriongo? Ele fez, é um vinagre melhor, eu acho de melhor qualidade e tal, né? Aí eu disse, não, Diogo, vê, a definição de vinagre é uma solução, vinagre é uma mistura de água com ácido acético, tendo 4% de ácido acético, 96% de água e um resíduozinho, uma quantidade insignificante de conservante, para que esse vinagre não se estrague. Aí eu disse a ele, né, sendo assim, se um vinagre só pode ter essas duas substâncias, e nessa quantidade específica, não tem muito erro. Então, qualquer vinagre é tudo igual. Aí Diego fez, poxa, é mesmo, Aquiles, eu não tinha pensado nisso. Aí, num dia, Diego fazendo compras, né, estava no supermercado, o vinagre de maçã é um pouquinho diferente. Já eu explico o porquê, Joyce. Estou falando do vinagre de álcool, tá? E aí, Diego olhando lá os vinagres de álcool, né, que são os vinagres tradicionais, foi que Diego constatou algo que eu não sabia. Na verdade, nunca tinha observado, nunca tinha reparado, né? Eu disse assim, Aquiles, eu estava prestando atenção naquilo que tu falasse, aí eu fui olhar lá no supermercado o rótulo dos vinagres. Aí o que foi que eu descobri? Que a Figueiras, que é a marca que tu compra, que é mais barata, e a Muriongo, se eu não me engano, é a mais cara. Tem mais uma outra aí, muito famosa, acho que eu não vou lembrar aqui agora. Tem várias outras marcas, obviamente, né? Mas em Recife a gente tem 3 marcas mais famosas, mais fáceis de encontrar no supermercado. Uma é Figueiras, a outra é Muriongo. Isso, Mioto. Boa, Maneiro, obrigado. É Figueiras, Mioto e Muriongo. Aí eu olhei as 3 marcas aqui, e eu concluí, né, lendo lá nas 3 marcas, que os 3 vinagres, apesar de terem preços diferentes, eles são produzidos na mesma fábrica, no mesmo lugar. O que muda é a embalagem e o preço. Vê que legal. Então, aí eu disse, conclusão. A minha vida toda eu estava comprando um vinagre que eu achava ser de melhor qualidade, mesmo os equipamentos que produzem é a mesma, basicamente só muda a embalagem. Né? E aí eu, Aquiles, especulo que seja o seguinte, né? Como o padrão é mínimo, é igual, né? 4% de ácido acético, 96% de água, então, automaticamente, o que a fábrica está fazendo é criando segmentação de marcas, de pessoas que vão comprar o produto mais barato, que é o caso de Aquiles, né? Então, ele conquista esse cliente tendo o produto mais barato, e vai ter um cliente que vai querer o produto mais caro, achando que o fato do produto ser mais caro tem uma qualidade melhor. Era o que o Diogo fazia. E aí a empresa ela vai ter o lucro, maior lucro possível, porque ela vai estar atendendo a 3 classes de consumidores, né? Um dos produtos aí é o mais caro, eu não tenho certeza se é o Muriongo exatamente ou se é o Mioto, mas um dos dois é o mais caro, tá? São 3 produtos com 3 faixas de preço. Sei lá, um custa R$1, o outro custa um custa R$1,50, o outro custa R$2,30, R$2,40, o outro já custa R$3 e pouco, né? É mais ou menos essa faixa de preço de cada um deles. Então, com isso, eles conseguem atender a todos os clientes que acham que estão comprando, o primeiro, o produto mais barato, o segundo, o produto mais caro e, consequente, de maior qualidade, e o terceiro cliente que diz assim, poxa, eu não vou comprar o Figueiras porque o Figueiras, o produto também deve ser vagabundo demais pelo preço. Mas eu também não vou comprar aquele outro, eu acho que é o Muriongo, que também é muito caro. Ele é melhor, mas é caro demais. Não preciso de um vinagre tão bom assim. Aí eu compro o intermediário. Então, basicamente, o que a fábrica faz é
conseguir os três, né? Os três tipos de clientes, tá? Então, isso eu acredito que seja isso, né? Por que eu acredito que seja isso? Porque o padrão dos produtos é exatamente o mesmo, a fábrica é exatamente a mesma, então não deveria ser, pelo menos em tese, diferente, né? Pode ser que tenha alguma coisa mais que eu desconheça, pode, mas se você olhar a embalagem, a descrição do que é feito para produzir aquela substância e o local que é produzido são exatamente a mesma coisa. Qual é a diferença para o vinagre de maçã, por exemplo, né? Ou o balsâmico de Daniel, que é ainda mais caro, né? Basicamente, é a origem que vai produzir açúcar para fornecer, para ser produzido o ácido acético. Então, basicamente, eu preciso de uma fonte de açúcar para transformar aquele açúcar em álcool e depois transformar o álcool em pode ser de uva, pode ser de arroz, né? Que são fontes de carboidratos. O que acontece é que parte do suco da maçã, por exemplo, ainda fica misturada no vinagre. Então, aquele vinagre não vai ter o mesmo sabor do vinagre mais simples, que é o vinagre de álcool. Ele vai ter um toque lá de maçã, dando um sabor característico. O mesmo se eu estiver usando um vinagre de arroz, por exemplo, que é muito utilizado na produção de sushis, né? Ou no balsâmico, ou eu poderia fazer um vinagre de banana, um vinagre de abacaxi, um vinagre de qualquer outro produto que tenha açúcar na sua composição. Tá? Um vinagre de beterraba, por exemplo, é possível fazer, embora a gente não... Embora a gente... Basicamente, a diferença é essa, né? De álcool e água, só isso. Né? Então, não tem muita diferença. Quando você vai para uma maçã, não. Aí, maçãs diferentes vão produzir álcools com qualidades diferentes. Aí, um vinagre de maçã para outra marca já dá uma diferença no produto. A mesma coisa para o balsâmico, né? E para os demais vinagres. Mas, enfim. Então, o nome dessa substância aqui é ácido etanóico. Deixa eu escrever aqui o nome dela, né? Então, ácido etanóico, tá? Então, esse é o nome oficial. Então, isso é a fórmula estrutural. O que essa fórmula mostra? Cada uma das ligações químicas, tá? Agora, a gente vai fazer a fórmula condensada. Então, a fórmula condensada é a que a gente já estava utilizando, né? Ela representa quase todas as ligações. Então, quais são as ligações que não vão ser representadas? As ligações do hidrogênio. Como o hidrogênio só forma uma única ligação química, então a gente simplesmente cola o hidrogênio em quem ele está se ligando e pronto. A gente não precisa fazer o desenho deles. Então aqui, ó, vou desenhar a mesma molécula aqui embaixo, tá? Então, ao invés de desenhar um carbono com 3 hidrogênios saindo dele, eu simplesmente vou escrever assim, ó, C, que é o carbono, vou escrever o H colado no carbono, para dizer que ele se liga nesse carbono, e vou escrever um 3 aqui embaixo, pequenininho, para dizer que não é um hidrogênio apenas ligando nesse carbono, mas são um total de 3 hidrogênios, como a gente tinha visto aqui, né? 1, 2 e 3. Né? Então, por isso o CH3. Escreva um traço, um C, a dupla O, seja a mesma coisa. Você pode ser pego desatentamente e achar que esse carbono está se ligando ao hidrogênio aqui, tá? Não tá. Lembra, os hidrogênios eles estão sempre se ligando a quem está colado a ele. Então, se os hidrogênios estão colados no carbono, todos eles se ligam nesse carbono aqui. Tá? E essa ligação aqui é entre os dois carbonos. Mesma coisa para a direita. Porque para o lado direito, a gente também tem um carbono e 3 hidrogênios. Então, eu vou escrever um CH3. Tá certo? Então, essa é a mesma molécula, a propanona, desenhada de forma simplificada. A gente chama isso de fórmula condensada ou melhor ainda, né? Vou deixar mais claro aqui, fórmula estrutural condensada, ou seja, as ligações feitas com os hidrogênios não são desenhadas, elas não precisam ser desenhadas, tá? O exemplo de baixo aqui, como é que ficaria? Então, ao invés de desenhar um carbono com os 3 hidrogênios aí, ó, cada uma das ligações, eu apenas escrevo CH3. Pronto.
Agora passa um traço para fazer a ligação com o outro carbono. Daí fica dupla O. Opa, eu ia desenhar O e mais o H, né? Mas não precisa. O H fica coladinho com o oxigênio, porque a gente não representa as ligações de hidrogênio, tá? Por que isso, Aquiles? Porque a quantidade de hidrogênio é muito grande, né? Essa é uma das razões. A quantidade de hidrogênio sempre vai ser muito grande nos nossos exemplos. E também o hidrogênio se liga de uma forma muito simples, é só uma ligação. Então não tem muito como confundir. Então a gente simplesmente desenha colado no elemento químico o hidrogênio que se liga a ele, seja 1, 2 ou 3 hidrogênios, tá? Então essa é a fórmula que a gente mais vai utilizar aqui no começo. É a que eu mais gosto? Não. E sabe também que essa outra forma de desenhar é a forma talvez mais comum nos vestibulares, tá? Mas que a gente não vai usar ela no começo, porque ela exige um pouco mais de treinamento, né? Um pouco mais de conhecimento, a gente ficar um pouco mais ligado em relação à química orgânica. Então, no começo, nas nossas primeiras aulas, a gente vai usar mais a condensada. E quiser usar estrutural, pode usar estrutural, não tem nenhum problema, tá? Mas a condensada, eu acho que já dá pra gente assimilar bem. Quando a gente já tiver crack em que, Aquiles? Que o hidrogênio só faz uma ligação, que o carbono faz 4, que o oxigênio faz 2. Quando a gente tiver crack nessas coisas, aí a gente vai passar para a fórmula de Leibniz, tá? Como é que é a fórmula de Leibniz? Vê como fica mais simples. Essa é a propanona, tá? Enquanto que aqui é a molécula do ácido acético. Vamos ver como é que fica mais simples, né? Então, onde é que está o diferencial aí? O diferencial está aqui no seguinte. Aqui a gente só faz traços e desenha os átomos diferentes de carbono, tá? E hidrogênio só desenha se tiver ligado em outro elemento químico. Então, a ideia aqui, ó, é que cada ponta, eu vou marcar aqui, tá? Essa marcação não existe, é só para vocês se ligarem. Aqui, ó, em azul, eu tenho um átomo de carbono. Aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Então, na prática, cada vértice, né, cada ponta, cada extremidade dessa representa um carbono. Então, se eu desenho uma molécula com 3 extremidades, 3 carbonos. Aqui, por exemplo, tem essa extremidade e tem essa. Então, a gente tem um total de 2 carbonos, tá? Se eu quisesse desenhar 10 carbonos aqui, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, vai fazendo isso até que eu tenha 10 pontas dessa, tá? Então, é assim que a gente representa os carbonos, especificamente os carbonos. E os hidrogênios, aqueles que estão ligados a ele? Porque eu lembro que nesse carbono aqui tem 3 hidrogênios. No da esquerda também tem 3. Bom, hidrogênios ligados a carbono a gente não desenha. Você aí em casa, você vai subentender o seguinte, olha, aqui tem 3, tá? E aqui tem mais 3. Como, Aquiles, eu vou subentender que tem 3? É só você contar. Olha, o carbono precisa fazer 4 ligações. Desenhado aqui só tem uma, né? Então, ó, um traço. Então, uma ligação desse carbono com esse. Então, faltam 3. Essas 3 ligações que faltam, né? Que é o que falta para 4, são todas com hidrogênio. Por outro lado, esse carbono aqui do meio, se você olhar, ó, ele já tem uma ligação para a esquerda, uma para a direita, então já são 2 ligações, e 2 para cima. Dele, você não vai desenhar hidrogênio nenhum. Não vai ter hidrogênio nenhum nele, melhor dizendo, né? Então, basicamente é isso, tá? Então, eu vou fazer esses tracinhos aqui e aqui. Não, você não vai desenhar esses traços, e na verdade não vai desenhar nem as bolinhas, tá certo? Nem as bolinhas têm que ser desenhadas. O desenho é apenas assim. Aquelas bolinhas ali, você pode até marcar ela na sua facilidade, não acabar se confundindo, certo? Ô, Aquiles, esse H aqui, por que você desenhou? A gente só não desenha os Hs que se ligam ao carbono. Então, se a gente quer desenhar ligado ao oxigênio, nitrogênio, a enxofre, a gente desenha. Então, por exemplo, na aula passada, que a gente acabou de olhar aqui, eu coloquei esses exemplos para vocês aqui, tá vendo? Ó, SH. Se eu fosse desenhar esse exemplo número 3, eu faria assim, ó. Né? Então, aqui, nessa ponta, eu tenho um carbono.
Aqui nessa ponta eu tenho outro carbono ligado a um enxofre com um átomo de hidrogênio. Tá certo? Então, eu preciso desenhar o H justamente porque ele está ligado num elemento que não é carbono. E nesse exemplo aqui, a mesma coisa, tá? Ah, não precisa ser para cima, tá? Eu poderia muito bem aqui ter desenhado de cima para baixo, né? E aí faz esse movimento aqui. Então, NH2, porque ligado no nitrogênio, eu tenho 2 hidrogênios. Então, aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono. Então, se vai começar de baixo para cima ou de cima para baixo, não faz a menor diferença. Se eu fosse desenhar o exemplo número 1, como são 4 carbonos, vamos desenhar aí 4 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4. E eu sei que da esquerda para a direita, no terceiro carbono, eu tenho uma dupla ligação com oxigênio. Então, ó, esquerda para a direita, primeiro, segundo, terceiro. Então, dupla ligação com oxigênio. Pronto, está desenhado o meu exemplo. Se eu for desenhar esse outro exemplo aqui de cima, um carbono à esquerda, 2 à direita. Então, fica assim, ó. Pronto. Aqui é um carbono, aqui é outro e aqui é outro carbono. Então, simples assim, né? A forma mais simples de a gente desenhar. Essa é a minha fórmula preferida, porque ela é a mais simples da gente desenhar, é a que a gente perde menos tempo. Mas eu não uso ela nas primeiras aulas justamente porque vocês ainda estão se acostumando com a forma de representar. E aí, se eu começar já a usar a forma de linhas, alguns estudantes podem acabar se complicando. Então, no início, a gente não vai utilizar essa fórmula aqui. Lembra que eu falei para vocês, quando eu estava procurando os exemplos, por exemplo, aqui, ó, a gente foi fazer a classificação da aula 4. Aí eu disse, olha, deixa eu procurar aqui, tem um paciente que eu vou encontrar. Aí a gente estava procurando esses desenhos aqui, né? Eu disse para vocês, eu acho muito fácil esses exemplos, mas eu acho exemplos desenhados de forma diferente. E a gente não está pronto ainda para usar esses desenhos, né? Lembra que eu falei isso? Aí, como é que aparece facilmente lá no Enem, por exemplo, e nas imagens, né, que a gente acha com facilidade aí na internet, né? Justamente por isso eu estava tendo dificuldade. A gente acha assim, gente, ó. A gente acha desse jeito. Vocês estão vendo aí? Estão conseguindo visualizar aí? Pronto. Então, essa é a maneira mais usada no vestibular. É essa que a gente vai ter que ficar craque, tá? Eventualmente, eles misturam, tá? Um pouco da forma de linhas com a condensada, tá? Não é o correto, mas acontece de ser desenhado dessa maneira. O normal é ser assim, ó. Do jeito que tá a adrenalina, desenhado a testosterona, a dopamina. Essa acetilcolina aqui, ela tem alguma razão para ele ter marcado o CH3 aqui, tá? É alguma coisa que o cara queria mostrar. Mas a serotonina e a glutationa são das estruturas desenhadas corretamente. Então, quantos carbonos tem aí aqui? Vamos contar. Na adrenalina, por exemplo, tem. Aqui é um carbono, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro e aqui é outro. Então, 6 carbonos só aí, né? Mais um aqui, 7, com mais um, 8 carbonos. E se eu quiser saber os hidrogênios, aí você faz o quê? É só você olhar, ó. Nesse carbono, por exemplo, quantas ligações aqui? Quantas ligações ele já fez? Então, ele tem uma ligação para a esquerda e 2 para a direita. Então, são 3 ligações. Então, eu já sei que tem que ter mais um hidrogênio aqui nele. Se eu pegar, por exemplo, esse outro carbono aqui de baixo, aí já é diferente, ó. Ele tem uma ligação para a esquerda, 2 para a direita, então já são 3. E uma ligação para baixo. Como já tem 4 ligações, nele não tem hidrogênio nenhum ligado. Compreendeu aí? Então, é assim que a gente vai proceder para saber quantos elementos eu tenho, quantos átomos eu tenho de cada elemento. Oxigênio, por exemplo, eu tenho 3. Um aqui, mais outro aqui, 2, com mais outro, 3. Nitrogênio, só tem 1, tá? E assim eu vou conseguindo contabilizar quantos átomos eu tenho de cada elemento. Terminamos? Ainda não.
temos ainda a fórmula molecular, tá? A gente não vai utilizar muito em química, vai utilizar na hora de responder algumas atividades, algumas questões, tá certo? Por que a fórmula molecular ela não é ideal para a química orgânica? Porque a química orgânica, lembra quando a gente começou o assunto de química orgânica? Eu falei assim para vocês, olha, eu posso ter as mesmas letras formando palavras diferentes. Isso é o que a gente chama em matemática de anagrama, né? Muda a posição das letras e já vira uma palavra diferente. Lembra lá? Eu escrevi para vocês a palavra, eu não lembro qual das duas, né? Mas eu escrevi o amor. E essas duas palavras, se eu mudar a posição das letras, apenas isso, eu já formo uma palavra completamente diferente. Então, para a química orgânica, isso é importante. Não é importante apenas saber quais átomos formam aquela substância, mas é importante também saber que átomo se liga a qual átomo. Porque se eu mudar a posição com que eles se combinam, já formam substâncias químicas diferentes. E é aí onde está o problema da fórmula molecular. O que a fórmula molecular nos diz? Apenas quantos átomos tem de cada elemento químico. Então, por exemplo, nessa substância aqui, eu vou representar ela de novo, só que na forma de fórmula molecular, tá? Então, quantos carbonos a gente tinha? Né? Para quem está com dificuldade de olhar essa, hora de cima. A gente tem um total de 3 carbonos. Então, carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Então, como é que a gente vai representar ela? Vamos lá? A gente simplesmente vem aqui e faz assim, ó, C3. Daí a gente representa os hidrogênios. Quantos hidrogênios tem? Vamos dar uma olhada? 3 hidrogênios aqui, com mais 3, 6. Um total de 6 hidrogênios. Então a gente vai botar aqui, ó, C3H6, tá? C3H6. O número é sempre subscrito, ou seja, é escrito aqui na parte de baixo, tá? E tem oxigênio também, né? Então eu vou lá e escrevo O e deixo só O, porque a quantidade de oxigênio que eu tenho, lembra? É apenas um oxigênio. Olha ele aqui, ó. Né? Então, como eu só tenho um oxigênio, eu não preciso escrever nenhum número lá. Não preciso escrever O1. Basta escrever o O, tá? E a outra molécula, que é o ácido acético, como é que eu represento? Da mesma maneira. São 2 carbonos, ó. 1 e 2 carbonos. Então, a gente vai escrever aqui C2, né? Vai ficar C2. A quantidade de hidrogênios, H. Aí, quantos são os hidrogênios? Tem esses 3, com mais um aqui, 4, tá? Então, H4. E a quantidade de oxigênio são 2, né? Esse aqui de baixo, deixa eu subir mais um pouquinho, e mais o oxigênio aqui de cima. Então, são um total de 2 oxigênios, né? Então, C2H4O2. Ô, Aquiles, a mais simples de escrever é a molecular. Por que a gente não usa elas? Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma molécula e colar aqui como exemplo para vocês. Quando eu era professor de vocês no primeiro ano, a gente falou aí de glicose e frutose, né? Falamos dos carboidratos de maneira geral, glicose e frutose foram alguns deles, né? Deixa eu pegar aqui a fórmula da glicose e da frutose e mostrar para vocês, tá certo? E eu quero que vocês me digam qual é a diferença. Façam um joguinho dos 7 erros, né? Não são 7 diferenças, mas vamos supor que fosse, né? Onde é que tem diferença entre eles aí? Analisem as duas estruturas. A glicose é da esquerda, a frutose é da direita. Onde é que tem diferença entre elas aí? Vocês conseguem identificar aí onde é que tá a diferença? A Daniel está dizendo que uma tem 7 carbonos e a outra tem 6 carbonos. Será, Daniel? Vamos verificar? Vou marcar um por um aqui e a gente verifica, tá? Então, ó, por exemplo,
No exemplo da esquerda, eu tenho carbono onde? Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, 2, 3, 4, 5, 6. Então, talvez esse seja o exemplo que o Daniel quis dizer com 6 carbonos, né? Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é que tem 7 carbonos aí? Muito bem, Daniel. Você viu errado mesmo. Aí a Aderson diz, a diferença é a quantidade de hidrogênios. Será? Eu vou marcar aqui em azul. O que eu desenhar em azul são os hidrogênios, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Primeiro, cada ligação aqui, ela representa... A gente tem que ver as ligações, né? E ver o que é que falta para completar com hidrogênios. Então, esse carbono aqui, por exemplo, ele já tem 2 ligações, uma para a esquerda e uma para a direita. Então, saindo dele, eu tenho um total de 2 hidrogênios, tá? Se eu quisesse desenhar, seria assim, ó. Aqui os 2 hidrogênios. Esse outro carbono aqui, ó, ele já tem 3 ligações, uma para cima, uma para a esquerda e uma para a direita. Então, nele só tem um hidrogênio. Nesse cara aqui é a mesma coisa, né? Uma ligação para a esquerda, uma para a direita e uma para baixo. Então, só um hidrogênio. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Aqui não tem hidrogênio nenhum, né? Que não está desenhado. Por que não tem? Tem dupla ligação para cima, mais uma para a esquerda. Já são 3 ligações. Mais uma ligação para a direita. Total de 4 ligações. Então, não há necessidade de representar. Então, quantos hidrogênios nós temos aí no total? Carbono, a gente viu que são 6, né? Hidrogênios são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais esse 12. Se estabilizarem aqui, ó, é a mesma coisa. Aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um. Aqui não tem nenhum, já tem as 4 ligações, né? Aqui tem 2, tá? Então, contabilizando todos, só dos OHs, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E agora os hidrogênios dos carbonos, 5 com mais 2, 7, né? Com mais 1, 8, mais 1, 9, com mais 1, 10, com mais 2, 12. Então, aqui também é C6H12. E a quantidade de oxigênio aí? Isso, Rony já matou aí, né? Na frutose, ó, vê a diferença. Na frutose, no finalzinho tem OH. E na glicose só tem o que no finalzinho? Um hidrogênio, tá? Então, é aí que está a diferença. E aí talvez alguém de vocês possa pensar, então a glicose tem um oxigênio a menos. Não é. É que o OH está em outra posição. Então, vamos contabilizar aqui, ó, na glicose. Eu tenho um OH aqui, mais um aqui, 2, mais um aqui, 3. E mais 2 embaixo, ó. 4, 5. Nesse exemplo de cá, eu tenho 1, 2, 3. E aí, com mais 2 aqui embaixo, 4, 5. Ou seja, o total de hidrogênios é 6. Como assim, Aquiles? Tu contou 5 e são 6? Não, 5 OHs, né? OH, 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 OH. Mas ainda tem o oxigênio fazendo dupla ligação com o carbono. Então, o total de oxigênios é 6. Então, o que é que eu quero dizer com isso para vocês? Que eu posso ter 2 moléculas que têm funcionamento diferente no nosso organismo, que são tratados pelo nosso organismo de forma diferente, que fornecem quantidade de calorias diferentes, por exemplo, no nosso corpo, que são formadas exatamente pelos mesmos átomos, na mesma quantidade, mas ainda assim são diferentes. Pela mesma razão que aquelas palavras que eu apresentei a vocês também muda a substância química. Resumindo, a fórmula molecular não serve para a gente representar uma substância de maneira clara para o nosso colega. Porque se eu disser assim para vocês, olha, pega aí no laboratório, imagina no laboratório, pega aí a substância C6H12O6. Pode gerar uma confusão. Porque você pode pegar a glicose, pode pegar a frutose
pode pegar ainda outras substâncias que têm a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. Cada uma dessas substâncias vai ter uma serventia, vai ter uma funcionalidade. Então, não posso ficar confundindo uma substância com a outra. Justamente por isso que em laboratório, em livros, né, na hora de estudar, quando a gente quer se referir a uma substância específica, a gente não usa a fórmula molecular, a gente não usa. A gente usa a fórmula ou estrutural condensada, ou estrutural, se quiser ter muito trabalho, ou o mais comum, que são as fórmulas de linhas, que foi o nosso terceiro exemplo aqui, certo? A gente vai treinar depois, né? Eu vou dar alguns exemplos na nossa próxima aula de fórmulas estruturais para a gente converter em fórmula de linhas, para a gente treinar isso, tá? E aí, mais para frente, a gente começa a treinar elas com mais frequência. Então, em síntese, na aula de hoje, existem 4 formas muito corriqueiras para a gente representar as substâncias. A mesma substância pode ser desenhada quimicamente a partir de 4 maneiras. Sendo que dessas 4 maneiras vão ter 2 que a gente vai usar com mais frequência, que é a fórmula condensada, ou estrutural condensada, né? E a fórmula de linhas, né? Sendo que no final do ano, a forma que a gente mais vai utilizar é a fórmula de linhas, porque é a mais simples de ser desenhada, não de ser interpretada, né? Mas a de desenhada é a mais simples, e a mais cobrada nos vestibulares, tanto no Enem quanto no SSA. Tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, a hora é agora, tá? Se não, me avisem aí que eu encerro aqui a gravação, dou mais um recadozinho para vocês e a gente fica por aqui, tá? Mas, se tiverem dúvida, a hora de perguntar é agora, porque daí a gente consegue tirar a dúvida ainda sendo gravada e aí os colegas de vocês que possam assistir a gravação vão conseguir, de repente, esclarecer uma dúvida que também sejam deles. Alguém tem alguma dúvida aí que queira perguntar sobre a aula, sobre essa aula, tá certo? Se for qualquer outro tipo de pergunta, quando eu encerrar a gravação, aí vocês fazem. Então, acho que não, né? Então, vamos lá. Deixa eu encerrar a gravação. Aguardem um minuto, tá? Então, para quem está assistindo a gravação, a aula termina por aqui.